Gol! Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do ConteCast, o podcast do Conte Verde. Feliz 2025, nosso primeiro podcast neste ano, e já tratando de título, já tratando de campeões nesse nosso 132º podcast. Convido você, antes de tudo, para se inscrever aqui no nosso YouTube, no Spotify, onde você estiver escutando esse podcast, deixar o like, deixar a sua opinião, o seu comentário, compartilhar com seus amigos e, se possível, apoiar. apoia.se/ConteVerde com R$10 por mês. Você ajuda a gente a crescer a chegar a cada vez mais pessoas. Não pode ajudar financeiramente, compartilhe, como já falei anteriormente, e também a seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Threads, Instagram e TikTok, @ConteVerde_. A gente está aí com muitas novidades esse ano, muitas análises, já tem conteúdo lá, né, nessa nova temporada, nesse novo ano, conteúdo falando sobre as duas competições que vamos tratar aqui, sobre repercussões. Também tem vídeos novos no YouTube, a gente vai começar a fazer isso também, já tem vídeo falando sobre um assunto que a gente vai falar bastante, eu acho, aqui nesse podcast. Hoje, falando sobre os títulos, né, os primeiros campeões que vieram lá da Copa do Sudeste Asiático e da Copa do Golfo, e falou em futebol asiático no Conte Verde, falou de Yuri Casari. Yuri, você participou do último podcast 2024, abre 2025, e já falando de seleção campeã, tem muita coisa para a gente falar, né, sobre as duas seleções campeãs e, claro, as que disputaram esses torneios. Seja bem-vindo. Grande Saf, mais uma vez um prazer estar aqui no Conte Verde, começando 2025 aí, falando de dois campeonatos importantes, com algumas coisas bem previsíveis que a gente trouxe na prévia e outras surpresas aí também, tanto em termos de resultado, quanto também aí nos bastidores. Pois é, a gente já vai falar sobre demissão de treinador, enfim, muita coisa que aconteceu. Então, como falamos, foram duas competições que terminaram, né? Começaram em dezembro do ano passado, terminaram no começo do ano, a Copa do Golfo, a Copa do Sudeste Asiático. Na Copa do Golfo, título do Bahrein. Na Copa do Sudeste Asiático, título do Vietnã. Yuri Casari, você vai decidir por onde a gente começa esse tour nas competições regionais do futebol asiático. Fala, vamos para o Golfo ou para a Copa do Sudeste? Vamos começar pela Copa do Golfo, então. Fechou, então a Copa do Golfo começou por último, terminou por primeiro, inclusive, né? Começou no dia 21 de dezembro, terminou no dia 4 de janeiro. O Yuri falou de surpresa, acredito que aqui tem a maioria. Vamos começar falando da fase de grupos, né? Começando pelo grupo A. No grupo A, a gente teve na primeira rodada 2 empates, 1-1, Kuwait, Oman, Catar e Emirados Árabes Unidos. Aí na segunda rodada, o Oman venceu de virada o Catar por 2-1, e o Kuwait também de virada venceu o Emirados Árabes Unidos por 2-1. E aí na última rodada, mais 2 empates, 1-1, Kuwait e Catar 1-1, Emirados Árabes Unidos e Oman 1-1. Na classificação, Oman passou na primeira colocação com 5, Kuwait na segunda também com 5, Emirados Árabes Unidos em terceiro com 2 e o Catar em último com 2. Yuri, vamos falar sobre as seleções eliminadas, as que passaram a gente vai falar mais na frente, mas uma seleção que a gente projetou como favorita, né, talvez uma das grandes decepções, não a maior, a gente vai falar, acho que na maior daqui a pouco, que é a seleção dos Emirados, né, acho que ficou um gosto amargo dessa eliminação dos Emirados, era uma seleção que chegou muito forte, né, até mesmo, se a gente pega ali, o último confronto tinha sido 5-1 contra o Catar, 5-0, perdão, e agora foi um empate 1-1 contra o mesmo Catar, né, que um novo treinador também não conseguiu mudar as coisas, né, as duas seleções que a gente classificou como as mais fracas passaram nesse grupo. O que você viu aí que faltou para essas duas seleções, né? Principalmente o Catar, que chegou pressionado, chegou com mudança de treinador, chegou com novidade, não soube alavancar, e claro, o Emirados, que era o favorito, né, desse grupo, e também caiu na primeira fase. O que você também conseguiu ver de repercussão dessas duas eliminações na Copa do Golfo? Em relação à Copa do Golfo, os nossos palpites foram bem furados, né? Infelizmente, a gente acabou errando, mas em relação a Emirados Árabes, começando ali, né? Em termos de produção, não fez uma fase de grupos ruim, né? Mas a forma como foi eliminada é muito decepcionante. Porque em todos os 3 jogos teve condições de sair com a vitória, né? E não venceu nenhum jogo. No primeiro ali contra o Catar foi muito dominante. No segundo, se deixou tomar uma virada ali para o time mais frágil do grupo, né, na teoria. E no último, desperdiçou a chance que teve ali, né, com o Fábio Lima, né, no final, né, o jogo estava empatado em 1-1. O Fábio teve um pênalti ali já nos acréscimos. E em um jogo que também, né, tinha o controle, né, ficou na frente do placar a maior parte do tempo. Então, assim como o Catar também foi uma decepção. Só que eu acho que tem uma coisa que difere Emirados Árabes do Catar nessa questão da eliminação da Copa do Golfo.
eu acho que essa eliminação de Emirados não é algo que preocupa em relação às eliminatórias. Eu acho que o Emirados vai continuar ali numa situação um pouco mais favorável que o Qatar, que inclusive estão no mesmo grupo lá nas eliminatórias também. Já para o Qatar, eu acho bastante preocupante o que ela apresentou na Copa do Golfo, porque era o momento dela dar uma resposta, era o momento ali, estreando com um novo treinador, com o Luiz Garcia, era o momento de mostrar que algo poderia mudar em relação aos últimos meses, que foram muito, muito ruins, e acho que não foi só o resultado que foi preocupante, o desempenho como um todo. A gente já previu que não seria uma competição fácil, para a seleção do Qatar, mas eu acredito que foi pior do que a gente imaginava. No primeiro jogo, o empate com o Emirados foi um bom resultado, principalmente pela forma como o jogo se desenrolou. O Qatar abdicou jogar, e isso é muito diferente do que a gente se acostumou a ver na seleção do Qatar anteriormente. Um time que gosta de ter a bola, um time rápido, fez um segundo tempo muito ruim nessa partida. Depois contra o Oman até conseguiu jogar melhor ali, mas acabou saindo com a derrota. Uma derrota ali também inesperada, levando em conta o nível das duas seleções. E foi para a última rodada contra o pior time do grupo, na teoria, E só não saiu com a derrota porque fez um gol ali nos acréscimos dos acréscimos, Os acréscimos eternos de sempre aí no futebol asiático. Então, um início muito ruim do Luiz Garcia, E que, na minha visão, preocupa muito para as eliminatórias, Eu falei algumas vezes em outros programas que a gente certamente veria o Qatar na Copa, mesmo que ele não conquiste a vaga agora nessa terceira fase. Só que agora, com o que se viu na Copa do Golfo, não deixou uma boa impressão, O time foi o lanterna do grupo. Então, acho que pelo desempenho que demonstrou, até a vaga no Mundial de 2026 aí fica em aberto, fica numa situação bem preocupante para a sequência. Pois é, o que a gente já está falando, O Qatar pode conseguir a vaga na repescagem, na eliminatória, na quarta fase, digamos assim, muito pela fragilidade dos outros adversários do grupo, que são Quirguistão e Coreia do Norte, além dos líderes Irã e Uzbequistão. Então, isso é um ponto. Mas, de fato, o futebol que o Qatar apresentou na Copa do Golfo deixa muito a desejar, até mesmo a partida contra o Oman, onde saiu na frente, acabou sofrendo a virada, enfim, muita coisa que foi para trás. Emirados, como você bem falou, ficou a frustração, porque o Fábio Lima teve a chance, no último lance ali, de conseguir essa classificação para a semifinal, independente dos outros resultados. Se o Emirados vencesse a partida contra o Oman, estava classificado, enfim. A virada também contra o Kuwait, o gol do Kuwait é basicamente no final do jogo, aos 44 segundos do tempo, igual você falou, teve acréscimos infinitos por aí nesse torneio, mas de qualquer forma um gol ao tardar do jogo, então fica uma frustração, mas acho que é a pressão a diferencial, Para o Emirados talvez não gere uma pressão como gera para o Qatar, porque o Qatar já está pressionado, o Qatar já chegou nessa condição de pressionado, nos últimos meses mesmo, desde o começo da terceira fase, onde não conseguiu mostrar futebol com o Tite Marques, agora com o Luiz Garcia também não consegue mostrar e leva essa pressão ainda mais para março. O Emirados, óbvio, tem que dar a resposta quando chegar os jogos eliminatórios, mas talvez não fique com aquele peso, tremendo na competição, óbvio, porque também tem a questão que é muito rápido, são 3 jogos ali em 10 dias, então menos de 10 dias, inclusive, uma semana, foi a fase de grupos, então, obviamente, também pesa um pouco. E aí a gente vai para o grupo B. No grupo B, nós tivemos o Iraque começando, vencendo o Iêmen por 1-0, gol do Ayman Hussein, e o Bahrein conseguindo a vitória contra a Arábia Saudita por 3-2. Bahrein saiu na frente do marcador, fez 2-0, a Arábia Saudita diminuiu, o Bahrein fez o terceiro, a Arábia Saudita fez 3-2. E aí, na rodada seguinte, no Natal, a Arábia Saudita perdia 2-0 para o Iêmen, conseguiu a virada para 3-2 com um gol aos 48 do segundo tempo, conseguiu mandar a zica para lá. E o Bahrein, um grande resultado para mim dessa competição, conseguiu uma vitória para cima do Iraque por 2-0. E na última rodada, a Arábia Saudita e o Iraque disputavam a última vaga, e a Arábia Saudita fez 3-1 para cima do Iraque. E o Iêmen venceu o Bahrein por 2-1, um resultado completamente inesperado. Esse grupo terminou com o Bahrein na liderança com 6, a Arábia Saudita com 3, Iraque 3 e Iêmen 3. Yuri, eu falei ali que o Emirados não era uma das maiores decepções, porque para mim uma decepção muito grande foi o Iraque cair nessa primeira fase. A gente já viu um planejamento da seleção do Iraque para o torneio, algo favorável aos clubes, o momento que o Iraque vivia, talvez o momento dos adversários não era se esperar que o Iraque fosse cair tão cedo assim. Então, o fato de ter vencido apenas um jogo, justamente contra a seleção mais fraca de todo o torneio, e também não ser aquela vitória ampla, com facilidade, já chamou a atenção. Acabou caindo para as outras duas seleções, até mesmo o jogo contra a Arábia Saudita, que era um jogo decisivo, ficou uma decepção à parte. E o Iêmen,
sai com um saldo, acho que positivo, conseguiu vencer uma partida oficial aí depois de mais de um ano, né, contra justamente o campeão, e também sai com aquele gostinho amargo, porque a derrota para a Arábia Saudita foi muito doída, vencia por 2-0, jogava bem, acabou tendo uma expulsão na segunda etapa, é verdade, isso prejudicou, mas de qualquer forma, se você sai vencendo por 2-0, perde o jogo por 3-2, isso fica uma questão amarga, e ainda mais que poderia resultar numa classificação histórica, né? Como que, obviamente, são contrastes diferentes das eliminações, mas como você viu, essa saída de Iraque e de Iêmen. O Iraque foi realmente decepcionante, né? Nós tínhamos apostado, inclusive, no título do Iraque, né? O Iraque não conseguiu sequer passar de fase. Venceu a primeira partida contra o Iêmen, ali, né? Uma vitória tecnicamente obrigatória, com um gol do Hussein, mais um gol dele aí para variar. Só que contra o Bahrein o time foi surpreendido, eu acho, pela forma que o Bahrein jogou, não só esse jogo, mas o campeonato todo. Então foi um jogo mais equilibrado, foi um jogo bem diferente do que contra o Iêmen, né? Que contra o Iêmen basicamente foi o Iêmen se fechando e o Iraque com a bola, buscando o jogo, né? E contra o Bahrein não teve pela frente uma retranca, né? E mesmo assim o Bahrein foi muito mais eficiente defensivamente, tanto que as melhores chances ainda na primeira etapa são do Bahrein. E o Bahrein ele fez o gol em momentos muito críticos ali, né? No final do primeiro tempo, e logo que volta do intervalo já marca o segundo gol, deixando a situação muito complicada pro Iraque nesse jogo, né? Os 2 gols do Bahrein foi o Ali Madan que marcou ali, né? Resolvendo a parada. Com isso ficou a necessidade de vencer a Arábia Saudita no último jogo, sendo que a Arábia dependia apenas do empate aí para se garantir, né? Foi um outro jogo aberto, só que os sauditas foram muito mais incisivos no ataque, né? E em relação às consequências dessa eliminação, eu acho que o Iraque está no meio termo, assim, entre o que a gente falou do Catar e do Emirados Árabes, né? Não vejo que seja uma situação de preocupação, como a gente havia dito no pré, né, do campeonato. O Iraque é a seleção da região, é a seleção que disputou esse campeonato com o melhor futebol do ano passado, né, o melhor futebol de 2024. Não acho que é algo que preocupe para a sequência. Porém, a gente sabe que o Jesus Casas, né, o técnico ali espanhol do Iraque, ele recebe bastante pressão interna, né, bastante pressão da imprensa, não é um nome que agrada internamente ali muito, apesar do bom trabalho que tem feito. Então pode ser que essa eliminação acabe interferindo de alguma forma no trabalho dele, ou até mesmo na sua continuidade, né? E já em relação ao Iêmen, né, eu acho que é o destaque positivo do grupo, né, mesmo com a eliminação, mesmo terminando na lanterna do grupo, né, a equipe conseguiu uma vitória que eu acho que ninguém esperava. Não foi qualquer vitória, né? Porque foi uma vitória sobre a equipe que viria a ser campeã. Tá certo que o Bahrein já estava classificado naquela situação, estava com um time bem diferente em relação às 2 primeiras partidas, mas mesmo assim algo para se comemorar, né? Além disso, não foi goleado nem por Iraque nem por Arábia Saudita, né? Conseguiu ser competitivo em ambos os jogos. Naturalmente, nesses 2 jogos o adversário teve o controle, teve mais a bola, mas o ponto é que o Iêmen se portou muito bem em todos os jogos, né? Obviamente que nada espetacular, mas em termos de competitividade, acho que ficou um saldo bem positivo. Principalmente, eu acho que surpreendeu muito a gente, né? Porque era um time que a gente não tinha muita informação. A gente viu que nos amistosos prévios ao campeonato ali, o time conseguiu alguns resultados interessantes e conseguiu demonstrar na competição alguma evolução em relação, né, aos períodos anteriores aí. Então, acho que ficou um saldo bem positivo. Essa participação do Iêmen reforça muito o que eu falei na segunda fase na Toras, que o Iêmen acho que faltava um pouco de maturidade mesmo para o time, né? O próprio Bahrein estava no grupo do Iêmen, a gente comentou aqui nos jogos, né, do Iêmen contra o Bahrein, que o Iêmen deu a vitória no primeiro jogo, com erros de marcação, e no jogo de volta o Iêmen empata, perdendo pênalti, tendo a oportunidade de criar uma competitividade naquela chave para avançar para a terceira fase. Né? Então, acho que essa questão, obviamente, refletiu-se no jogo contra a Arábia Saudita, né, que aconteceu a derrota de virada, estavam vencendo por 2-0, e então, né, tem bastante coisa, enfim. E você falou do Jesus Casas, eu até notei aqui que ele falou algumas, né, questões de lesão, questão de aproveitar jovens jogadores, né? Vale lembrar aqui que o Iraque tinha feito uma questão de levar apenas 2 jogadores, né, por clube, porque o campeonato local não para, igual parou outros campeonatos, como o Catar e como o Saudita, né? Enfim, foi feito esse acordo. O Jesus Casas levou um time, a gente não considerou tão alternativo assim, mas ele disse que isso também mexe um pouco. Ele também reclamou um pouco da arbitragem do jogo contra a Arábia Saudita, mas enfim,
ficou pelo caminho a fase de grupos. Vamos para as semifinais. Na semifinal, nós tivemos a eliminação da Arábia Saudita para o Oman, 2-1, né? E aí tem um peso que o Oman estava com um jogador a menos desde o primeiro tempo, abriu 2-0, a Arábia Saudita conseguiu fazer o 2-1, mas foi eliminada. E no outro jogo, o Maroon fez 1-0 para o Kuwait. A gente vai falar muito do Mohamed Maroon, né, nesse podcast, acredito eu. Eliminou o Kuwait, né, dono da casa. Yuri, falando sobre os eliminados, né, a Arábia Saudita tem que filtrar, eu acho que tem que esperar para ver, porque acho que principalmente a vitória contra o Iraque para a Arábia Saudita é muito significativa. A vitória tem mais contra o Iêmen, porque se a Arábia Saudita perde o jogo para o Iêmen, tudo que era projetado com o Renan ia para o ralo, e estava indo para o ralo, porque o Iêmen abre 2-0 logo no primeiro tempo, logo de cara. É uma surpresa tremenda aquele resultado. A Arábia Saudita consegue voltar no jogo. A partida contra o Iraque acho que é a principal, acho que, né, mostrar força e tudo mais. Mas daí no jogo seguinte ficava perdendo para o Oman, com o Oman jogando com um jogador a menos na maior parte da partida. Aí fica aquela dúvida: o jogo do Iraque foi um ponto fora da curva ou um sinal que o Renan pode mudar esse time? E o Kuwait, que surpreendeu muito a gente, né? O Kuwait jogando em casa, acho que aproveitou todo esse apelo, o apoio da torcida. O Kuwait, que não tinha ido tão bem nos amistosos preparatórios, né? Conseguiu bater de frente contra Emirados, Catar e também a seleção do Bahrein, né? No seu grupo, a seleção de Oman no seu grupo, e conseguiu avançar aí até essa semifinal, né? Ficou pelo caminho, mas deixou também uma marca tanto quanto positiva, né? Jogando dentro de casa, indo além das expectativas. O Kuwait nesses últimos meses, aí, considerando ali os jogos das eliminatórias, ele conseguiu se transformar em uma equipe chata de se jogar, né? Difícil de ser batida. O Pizzi, ele ainda não havia vencido no comando da equipe, né? E em tese venceu o jogo que seria o mais difícil na minha avaliação, né? Que é contra Emirados Árabes. Foi um jogo que a equipe ainda saiu atrás do placar, buscou virada nos minutos finais. O Kuwait se apresentou muito bem, como é que eu posso dizer, psicologicamente nesses 3 jogos, né? Que foram 3 jogos ali e que colocaram a equipe em condições distintas. O Kuwait conseguiu entender, né, os diferentes momentos dos jogos, não se limitou a simplesmente defender. Eu acho que isso foi muito positivo nessa competição, né? Ainda que essa fosse a prioridade, foi um time que conseguiu também sair para o jogo, conseguiu incomodar a defesa adversária, né? Segurou o Qatar na rodada final, um jogo que valia a vaga, né? E só não venceu por conta dos acréscimos eternos ali que a gente comentou. Então acho que na primeira fase teve um desempenho muito positivo, né? Na semifinal ali, né, o Bahrein era o favorito, mas mais uma vez o Kuwait conseguiu fazer um jogo duro, conseguiu ser competitivo, reclamou de um pênalti ali no segundo tempo, quando ainda estava 0-0, e o Bahrein, se não fez um jogo tão bom quanto havia feito na primeira fase, criou mais chances, né? Chegou com perigo algumas vezes e foi premiado numa bola aérea, numa jogada de bola parada, que foi uma das poucas falhas que a defesa do Kuwait teve na partida. Já em relação à Arábia Saudita, eu acho que tem pontos positivos e negativos ali para a gente colocar. De ponto negativo, se mostrou frágil defensivamente, né? Sofreu gols em todos os 4 jogos, sendo que em 3 deles sofreu 2 gols. Né? Chegou a estar perdendo para o Iêmen por 2-0, algo impensável. O melhor momento acabou sendo mesmo, né, a vitória sobre o Iraque, porque era um jogo que decidia a classificação. E a Arábia, ela vinha se mostrando um time muito sem brio, né? Sem aquela intensidade que jogos dessa importância merecem. Então, em jogos importantes, a gente não via a Arábia Saudita conseguir performar da forma que a gente espera que ela consiga performar, né? Tem time para isso, é um gigante do continente e está num grupo complicado, né? Muito equilibrado ali nas eliminatórias. Já na semifinal, eu acho que a Arábia Saudita fez um bom jogo, né? Eu acho que o mérito fica mais mérito de Oman do que demérito da Arábia Saudita, né? Foi uma vitória heróica de Oman. Teve um expulso ali aos 35 minutos do primeiro tempo. Então teve um a menos por mais de 1 hora de jogo, né? Contando os acréscimos. A Arábia teve no primeiro tempo, embora tenha produzido pouco, na minha opinião, ela teve chance cara a cara com o goleiro, teve chance com o gol aberto, então poderia ter saído na frente já na primeira etapa. No segundo tempo, naturalmente, virou um ataque contra a defesa, né, total. A Arábia chegou a abrir o placar, né, mas teve um gol ali corretamente anulado por impedimento. Então é um jogo que tinha uma tendência muito favorável à Arábia, né? Se você estivesse acompanhando ao vivo ali e fosse apostar, com certeza você ia na Arábia, porque a Arábia estava toda no ataque, dominando completamente a partida, e o Oman estava jogando no limite, né? E quando o jogo está desfavorável, normalmente o que decide para a equipe
que tá mal na situação? É a bola parada, né? E aos 30 minutos ali do segundo tempo, o Oman abriu o placar numa cobrança de falta. Logo depois, ali 5 minutos depois, né, numa cochilada da defesa da Arábia em 2 toques, cobrou a lateral, um toque ali, a defesa toda parada da Arábia. E a gente até tinha comentado na rodada das eliminatórias, né, alguns gols que a Arábia tinha tomado, numa situação muito parecida. O Oman faz 2-0, a Arábia diminui na sequência, né? Teve acréscimos longos ali para poder empatar. A Arábia criou mais chances nesses 12, 13 minutos ali de final de jogo, de acréscimos, do que no primeiro tempo, mas mesmo assim não conseguiu esse empate, né? Não acho que é um desastre, não acho que é uma decepção completa, mas como eu falei, tem pontos negativos e pontos positivos dessa participação da Arábia Saudita na Copa do Golfo. Eu acho que a Arábia Saudita a gente pode pegar um pouco de desastre ou não, muito pelo que é a pressão anterior, né? A pressão anterior pelos resultados que ainda não vieram nas eliminatórias, então talvez fique essa característica que talvez, não digo um desastre, mas sai com um saldo negativo, né? E você falou do gol de falta de Oman, voltou, né? Aí você vê, tem muita gente que fala que é inútil o jogador na barreira, deitado, ali fez falta, né? Porque o jogador de Oman que marcou o gol, o Al-Alawi, ele bateu rasteirinho e não tinha ninguém, né? Todo mundo pulou. Não digo que foi igual ao Ronaldinho Gaúcho, porque ele bateu meio pro meio da barreira, foi estranho, o goleiro também aceitou ali aquela cobrança, mas faltou alguém ali, né, para fazer aquele papel que a gente já viu várias vezes, já viu muita gente criticando. Se você vê alguém criticando isso, pega esse gol de Oman para se contra a Arábia Saudita e mostre, ó, tá aqui, ó, prova viva de que esse gol esse jogador é importante. E aí vamos falar da grande final, Yuri. Na grande final, Bahrein e Oman se enfrentaram. Esse jogo aconteceu no dia 4 de janeiro, foi a primeira final em futebol de seleções em 2025. Oman sai na frente com o gol do Aimou Sharif, logo no comecinho do jogo, gol de cabeça, e aí apareceu o Marwan, né? Eu falei ali anteriormente que o Marwan é o grande nome dessa competição, porque além de ter feito o gol contra o Kuwait, na grande decisão, ele faz a jogada, sofre o pênalti, marca o gol de pênalti, e 2 minutos depois ele faz uma grande jogada, cruza rasteiro, o jogador de Oman faz contra. O Bahrein conquista aí o seu segundo campeonato, havia sido campeão anteriormente ali em 2019. Oman, pela segunda vez consecutiva, é o vice-campeão, né? E é pela segunda vez com uma taxa de drama, né? Porque a gente lembra que a final do Iraque contra o Oman foi um jogo completamente dramático, em Basra, em 2023, né? Um jogo que o Oman consegue um empate no final do jogo, leva para a prorrogação, toma o segundo gol, consegue um empate no final da prorrogação, acaba sofrendo o terceiro gol nos acréscimos da prorrogação. E aqui o Oman passou a maior parte do jogo com a mão na taça, mas o Marwan apareceu e conseguiu coroar, né, o Bahrein, que por mais que tenha perdido um jogo justamente para a pior seleção, a gente foi pegar em nível técnico, conseguiu sair com essa taça, acho que de maneira justa, pelo que performou, pelo que conseguiu atuar nessa competição. Queria que você falasse um pouco aí do que você viu dos finalistas e também na final. Eu acho que é óbvio que é uma decepção, né? Ficar mais uma vez com o vice-campeonato, mas eu ainda avalio de forma positiva a campanha de Oman, principalmente porque é uma seleção com um time majoritariamente local, não tem nenhuma grande estrela ali, né, na equipe, o único time do campeonato com treinador local, não é uma equipe que a gente costuma colocar grandes expectativas e conseguiu novamente alcançar a final da competição, né, e nesse caminho venceu 2 gigantes do continente, né. Na primeira fase, o empate com o Kuwait deixou uma impressão que talvez as coisas não aconteceriam, né, mas vale destacar a jogada do gol de empate do Bahrein, né, o Kuwait sai na frente do jogo, mas o gol de empate de Oman, desculpa, né? Falei Bahrein. O gol de empate de Oman é uma demonstração muito grande de que o time é bem treinado, tem noção do que está fazendo, sabe jogar. A jogada ela se desenrola lá desde o campo defensivo, né? Passa pelo goleiro, tudo. O Kuwait vai tentando induzir o Oman ao erro, né? Vai saindo, e o Oman vai saindo pro jogo ali, pegando a defesa adversária totalmente desprevenida. Eu acho que é um gol coletivo, um gol muito bonito, que não tem aquela beleza plástica de uma bicicleta, de um voleio, mas um gol muito interessante da seleção de Oman nessa primeira partida. No segundo jogo contra o Qatar, vitória, né, de virada ainda, o time sai perdendo logo de cara e mostra um poder de reação muito grande, e na terceira partida, né, por pouco não ficou de fora, por conta ali do pênalti do Fábio, né, mas só que o que eu destaco de positivo, mais uma vez o time soube reagir,
né, e soube entender a dinâmica do jogo. Emirados teve o controle da partida durante todo o tempo. Oman tinha um a menos, né? Foi muito resiliente ali. Poderia ter se jogado ao ataque em desespero ali na busca do empate, mas soube manter a proposta inicial. Aproveitou uma falha defensiva, né, para empatar já na parte final ali do segundo tempo. E nos acréscimos teve o pênalti ali que o Al-Mukaini, que é um dos destaques da equipe já há algum tempo, fez a defesa ali, né, que garantiu essa classificação. Depois passou, né, pela Arábia Saudita também, um grande jogo. E na final, na minha visão, fez também uma boa atuação, conseguiu marcar no momento que o Bahrein não estava tão bem, pelo contrário, né, o Bahrein estava melhor na partida no começo do jogo e o Oman consegue marcar. Então, acho que o Oman fez uma grande campanha, mas fica com esse gosto amargo da derrota, né. Falando um pouco da campanha do Bahrein, né, o Bahrein não vencia há 5 jogos, e chegou com tudo, já vencendo em sequência Arábia Saudita e Iraque, né? E nesses 2 jogos teve um desempenho muito similar, né? Foi um time que saiu pro jogo, se permitiu arriscar, se permitiu competir de igual para igual com essas equipes. Inclusive, o primeiro tempo do Bahrein contra a Arábia Saudita foi muito bom, não só por ter aberto ali, né, 2 gols no placar, mas por ter dominado o adversário. A Arábia depois até exerce uma pressão no segundo tempo, mas isso só acontece em função do que foi o primeiro tempo bahreinita. E no jogo contra o Iêmen, né, o Talaite, ali, o técnico, entrou com um time completamente modificado. Então é claro que é importante vencer esses torneios, né, mas eu vejo eles muito mais como um preparatório para os compromissos mais importantes. E o Bahrein pôde fazer isso, né, como venceu os 2 jogos, como garantiu a classificação antecipadamente, conseguiu dar rodagem ali para o seu elenco. E na final, eu acho que o que é muito legal dessas competições é que tira um pouco aquela impressão que a gente tem das finais de grandes campeonatos, né? Geralmente essas finais são mais amarradas, aquele jogo mais pegado, equilibrado. E esse foi um jogo muito aberto, né? Com muita movimentação no ataque das 2 equipes. Como eu falei ali, o Bahrein começou muito bem, teve 2, 3 chances seguidas ali na sequência, nos primeiros 15 minutos. Só que logo depois, nesse momento que o Bahrein estava melhor, estava ficando mais à vontade no ataque, o Oman abre o placar numa jogada de escanteio, né? Na sequência, o Oman começa a ficar mais perigoso, só que não conseguiu ampliar esse placar no primeiro tempo, levando essa vantagem mínima para o segundo tempo, quando daí o Bahrein foi muito mais produtivo, né? Teve muita dificuldade de finalizar efetivamente, mas precisou só de 2 minutos para matar o jogo ali, como você falou, né? Com a atuação do Marhoum, um jogador muito habilidoso, incomodou muito a defesa de Oman, principalmente ali pelo lado esquerdo, né? Que inclusive foi onde saiu as 2 jogadas do gol, né? A primeira, que ele acabou sendo derrubado na área e converteu o pênalti, e a segunda que acabou saindo esse gol contra aí na tentativa de arremate dele, né? O Bahrein fecha a competição com o título e fecha o ano, né? Com o título e com chances ainda nas eliminatórias, né? Contra todos os prognósticos aí, né, que a gente vinha traçando para a seleção do Bahrein. E é importante porque uma das seleções que está na disputa da vaga com o Bahrein nas eliminatórias é justamente a Arábia Saudita. Então, o Bahrein conseguir essa vitória contra a Arábia Saudita, que nas eliminatórias não perdeu o jogo, né, em Riad, foi um empate em 0-0, é significativo. Lembrando que o Bahrein já venceu a Austrália, né? A última vitória do Bahrein tinha sido justamente contra a Austrália, no começo da terceira fase. Então, e mostrando bom futebol contra seleções fortes. Então, como aquele grupo está bem embolado ali com Bahrein, China, Indonésia, Arábia Saudita, é importante o Bahrein se destacar, talvez ganhe muita moral. E Oman também ganha moral, né? A gente sempre fala do Oman como essa seleção intermediária, que talvez a gente não consegue colocar num patamar mais acima, mas é uma seleção que incomoda, uma seleção que sabe jogar bem, né? E principalmente acho que sabe cumprir o seu papel. A gente falou isso nas eliminatórias, uma seleção ali que tudo bem, não consegue bater de frente contra as grandes seleções do grupo, né, ali contra a seleção da Coreia do Sul, contra a seleção do Iraque, né, da Jordânia mesmo, mas quando enfrenta as outras, no caso Palestina e Kuwait, consegue os resultados, né, pelos conseguindo as eliminatórias e está caminhando para a repescagem, né? Enfim, acho que isso é o que a gente tira, óbvio que fica a frustração do vice-campeonato, mas tem que exaltar o Bahrein, né, que consegue esse título, essa conquista. O Bahrein comandado aí pelo Dragan Tadic, que começa e fecha o ano, né, ele que assumiu logo depois do término da Copa da Ásia no lugar do Pizzi, que está no Kuwait. Né, o Pizzi acabou perdendo para sua antiga seleção. Começa muito bem. Isso é uma curiosidade que eu achei um tanto quanto impressionante, que o Oman, ele trocou o goleiro aos 99 minutos de jogo na partida, né? Então,
tava indo nos acréscimos, não sei se aí fica a questão do treinador, né? Vai que o outro goleiro é melhor no cabeceio do que o outro, porque, né, não tava indo pros pênaltis para fazer esse tipo de alteração. Eu achei tanto quanto curiosa a entrada ali do Ibrahim Al-Ahaj, né, que entrou no jogo ali, né, como já falamos, acréscimos infinitos que há na Copa do Mundo. Você quer completar com alguma coisa mais, Yuri? Até porque o Al-Muqaini é um bom pegador de pênaltis, né? Então não fazia muito sentido. Não faz muito sentido. Vamos passar então agora para a Copa do Sudeste Asiático. Copa do Sudeste Asiático que teve uma final que a gente preveu, mas teve muitas surpresas, podemos dizer assim, pelo caminho. Começando então pelo Grupo A. Nesse Grupo A nós tivemos na primeira rodada empate do Camboja com a Malásia por 2-2, a goleada da Tailândia por 10-0 para cima do Timor-Leste. Aí na segunda rodada, Singapura venceu o Camboja por 2-1 e a Malásia de virada venceu o Timor-Leste por 3-2. Depois, na terceira rodada, Singapura vence o Timor-Leste por 3-0, a Tailândia vence a Malásia por 1-0. Aí na quarta rodada, o Camboja vence o Timor-Leste por 2-1 de virada e a Tailândia de virada vence Singapura por 4-2. E na última rodada, a Tailândia já classificada venceu o Camboja por 3-2 também de virada. A Malásia ficou no empate com Singapura em 0-0 dentro de casa e esse resultado eliminou os malaios. E a Tailândia se classificou com 12 pontos, Singapura ficou com 7, Malásia com 5, Camboja com 4, Timor-Leste com 0. Yuri foi um dos 3 eliminados. Chama muita atenção a eliminação da Malásia, não tem como ser diferente, era uma seleção que a gente esperava mais. E aqui não é só a questão de, Singapura foi bem e tudo mais. As atuações da Malásia não foram convincentes, né? A mesma vitória que teve contra o Timor-Leste ficou atrás no marcador por boa parte do jogo. Se você for ver os gols, é muito mais demérito do goleiro do Timor-Leste, da defesa do Timor-Leste, quem sabe com uma seleção frágil, do que, né, por mais que tenha sido o Paulo Josué, que é um brasileiro que a gente gosta, que a gente admira, tenha sido um destaque. Enfim, nesse meio tempo, né, a Malásia acabou até trocando o treinador e o anúncio já veio antes do final dos últimos jogos, né? Como o Paul Martin, que era o treinador anterior, estava como interino ainda, a Malásia anunciou, ele não vai continuar depois, mesmo se avançar ou não. Então, teve essa troca. E também as outras seleções. A gente viu os naturalizados, né, os estrangeiros do Camboja chamando a atenção, né? Quase todos os gols da seleção do Camboja foram deles. E no Timor-Leste, a gente falou, né, que era muito difícil ver o Timor-Leste pontuando, mas uma atuação ou outra chama atenção, além de, claro, do talento do João Pedro, que a gente já tinha ressaltado. Tem vídeo, inclusive, falando sobre isso. E eu preciso só fazer uma correção, aproveitar aqui o podcast, que o próprio João Pedro mandou para o Contiver. João Pedro gostou do vídeo, seguiu a gente, e aí ele mandou uma correção lá, que é importante, até por termos políticos. A gente, no vídeo, o Elcio lá cita que ele nasceu na Indonésia. Ele nasceu na Indonésia. Só que na época que ele nasceu, lá nos anos 90, o Timor-Leste ainda era da Indonésia. Onde ele nasceu, de fato, é Timor-Leste. Então, só para fazer essa correção, porque dependendo de onde você vê na internet, fala que ele nasceu na Indonésia, mas é por isso. Porque quando ele nasceu, ainda era em Indonésia, mas é Timor-Leste. Feita a correção, o que você tem a falar sobre essas 3 seleções, principalmente para a Malásia, que foi a maior decepção desse grupo? Bom, a Malásia foi realmente muito decepcionante, né? Já estreou tropeçando contra a seleção de Camboja ali, né? Só conseguiu uma vitória, que foi contra o Timor-Leste. Sofreu 2 gols ainda do Timor-Leste, o pior ataque do campeonato. E contra a Singapura não conseguiu produzir nada, né? A Singapura estava numa situação favorável de conseguir classificar até mesmo com empate e segurou esse empate em 0-0, levando a vaga da Malásia. A Malásia que está com um novo treinador aí, né? Anunciou nessa semana. Peter Klamovski é um australiano. Ele não tem tanta experiência assim no comando de equipes principais, passou ali recentemente mais pelo futebol japonês. A maior parte ali da sua carreira atuou como auxiliar técnico, né, sendo inclusive auxiliar técnico da seleção australiana, trabalhou ali com o Postecoglou, então a experiência dele é mais como auxiliar técnico. Nos últimos 6 anos tem atuado como treinador principal, então é uma aposta aí da seleção da Malásia para a sequência. Já a seleção do Timor-Leste, eu acho que pelas condições, pela expectativa que a gente tinha, até conseguiu demonstrar um bom desempenho, né? O próprio resultado ali de 10-0 que a Tailândia aplicou acaba sendo um pouco mentiroso, né? Pelo que o Timor-Leste consegue produzir. O problema é que defensivamente realmente é uma seleção que deixa muito a desejar, né? E a seleção de Camboja, você falou ali dos naturalizados, né, que foram os principais artilheiros da equipe, né? Mas em termos de resultado, mais uma vez, Camboja não conseguiu mostrar nada, né? Decepcionou mais uma vez. É um time que tem decepcionado bastante em termos de resultado e ainda não mostrou a que veio, né? Já faz alguns anos aí que não consegue, parece que, passar
uma barreira ali, né, de desenvolvimento. Dá para dizer que Camboja, pelo menos na Copa do Sudeste Asiático, esse resultado era mais esperado, até porque conseguiu segurar a Malásia e tudo mais. Ainda chegou com chance na última rodada, né? Fez até um jogo mais pareio contra a Tailândia, mas não era algo inesperado essa eliminação. Fica muito mais o peso do que foram as outras classificações, né? Principalmente nas eliminatórias da Copa do Paquistão e na Copa da Ásia, que foi eliminada para a seleção do Sri Lanka, né? Então, aí acho que um peso mais atrás. Fica aí, óbvio, esse processo aí de 2 anos, basicamente, né, sem jogos oficiais agora, né, porque a Copa do Sudeste Asiático era a última, né, até a Copa do Mundo, não tem um calendário oficial para o Camboja, mas, como falei, acho que demonstra as atuações dos naturalizados, acho que dão uma esperança, né, dentro do contexto que viveu a seleção do Camboja. Acho que isso é importante. Estou tentando só aqui pegar certinho a artilharia, né, mas eu me recordei, até vendo as partidas, o Koulibaly, que é um jogador naturalizado da Costa do Marfim, foi artilheiro com 2 gols da seleção, né, e aí teve os outros, o Andrés Nieto também, que é um jogador colombiano, marcou. Então eles conseguiram puxar esse protagonismo para o Camboja, que óbvio, não conseguiu surpreender, mas não saiu da onde estava. Falando agora do Grupo B, esse que a gente também teve, não podemos dizer assim uma surpresa, mas a gente até falou que isso poderia acontecer. Na primeira rodada, Indonésia venceu o Mianmar por 1-0, o Vietnã goleou Laos por 4-1, estrou muito bem. Aí na segunda rodada, a Filipinas ficou apenas no empate com o Mianmar, indo atrás do resultado. E a Indonésia, dentro de casa, com expulsão de Marcelino Ferdinand, ficou no empate em 3-3. Na terceira rodada, foi a vez das Filipinas tropeçarem contra Laos, empate 1-1. Filipinas também teve que correr atrás do empate aqui na situação. E o Vietnã, com pouco de dificuldade, venceu a Indonésia por 1-0. Aí na penúltima rodada, nós tivemos a vitória de Mianmar para cima do Laos por 3-2. E Filipinas contra o Vietnã, empate 1-1. As Filipinas venciam esse jogo e o Vietnã foi buscar o empate aos 52 do segundo tempo. Na última rodada, o Vietnã venceu o Mianmar por 5-0, garantiu a vaga. E no jogo que valia a vaga de fato, a Indonésia perdeu para as Filipinas por 1-0. Na classificação final desse grupo, o Vietnã ficou com 10 pontos, Filipinas 6, Indonésia 4, Mianmar 4, Laos 2. Yuri, acho que Mianmar e Laos não tem muito comentário, o que dava para esperar. Laos, obviamente, só aumenta aquele jejum de vitórias oficiais, que a gente já falou por aqui, né? Não vence o jogo desde 2016, em torneios oficiais. As que vieram depois foi por amistosos, mas não fugiu do prognóstico, né? Tanto Mianmar quanto Laos. A grande ponto, acho que até um dos maiores debates pós-Copa do Sudeste Asiático é a Indonésia. E não é muito pelo que a gente esperava da Indonésia, até pela convocação, pela seleção que o Chai Tiang leva para a Copa do Sudeste Asiático, dava para esperar que talvez não fosse passar de fase, né? Porque ele opta por levar jogadores muito novos, apenas 2 jogadores, né, da seleção principal, no caso, Marcelino Ferdinand e o Rafael Struck, não consegue puxar esse protagonismo, a dupla, né? Principalmente Marcelino Ferdinand, como citei, foi até expulso numa partida, né? A partida contra Laos, em tese, é a mais tranquila, e isso para um time que está sendo montado, para um time de garotos, é muito ruim você perder a referência, né? Foi uma péssima atuação. Se o Marcelino Ferdinand na última vez ganhou o prêmio de revelação, nessa ele passou longe de ser um dos principais jogadores. E acaba ficando pelo caminho, e aí vem uma briga de ego, a princípio, né? Ainda não saímos nada de oficial, mas dá para a gente fazer isso. E o Chai Tiang é demitido. Hoje, quarta-feira, dia 8, a Indonésia anunciou o Patrick Kluivert, que não tem experiência, né? Teve 2 times apenas na sua carreira, passou pela seleção de Curaçao e também pelo clube turco. Enfim, Yuri, acho que o grande debate vamos dizer assim, acho que pesa um pouco pelo fato de Filipinas não ter feito bons jogos, né? Filipinas foi ganhar justamente da Indonésia na primeira fase, no jogo da última rodada dentro de Jakarta. Mas acho que, pelo trabalho que o Chai Tiang fazia, não tem menor cabimento, né? Até essa quarta-feira, pelo que eu pesquisei, esses 2 dias de intervalo entre a demissão do Chai Tiang e o anúncio do Kluivert, foi um período de silêncio, porque ninguém entendeu nada dessa demissão, né? O Eric Tinger, que é aquele magnata indonésio que já foi dono da ITG, não deu entrevista falando de liderança e tudo mais, mas, do meu ponto de vista, um cara que consegue levar a Indonésia a feitos inéditos é um líder. Não sei você, mas acho que esse é o grande debate, acho que desse grupo das seleções que foram eliminadas. O problema na verdade a gente fala isso, mas a gente enfrenta isso também na nossa confederação, né? Mas o problema, às vezes, de seleções menores é essa interferência externa que existe, né? Interferência de cima para baixo. Porque, vendo de fora,
no início do campeonato, vendo a escalação, vendo a convocação, o que você imagina que a Indonésia queria nessa competição? Queria testar os garotos, era uma experiência e tudo mais. Não era para o resultado pesar tanto para a sequência do trabalho, né? E pelo visto acabou pesando, né? A não classificação. Como a gente tinha adiantado, né? Era um time bem alternativo, ainda que estivesse, né, ali com seus 2 jogadores principais, não era uma equipe que a gente imaginava que ia chegar destruindo tudo, né? Eu ainda acreditava que poderia classificar, mas não imaginava que faria o mesmo desempenho da equipe principal. E diria que perdeu a vaga, né, para a fase seguinte no empate com o Laos, né? Empate em 3-3 ali, que teve a expulsão do Marcelino Ferdinand, diria que perdeu a vaga ali. E agora chama um treinador inexperiente, apenas de nome, que é aquilo que a gente comentava da seleção da Arábia Saudita, né? Tá trazendo alguém apenas pelo nome, pela fama que tem, e não pelo desempenho, pelos resultados que pode agregar à equipe. E como você disse, joga fora todo um trabalho que vinha sendo construído muito bem, que vinha surpreendendo, inclusive, a todos nós, né? Pois é, a gente fica na guarda de como que essa troca vai mudar, né? O jeito de jogar. Vamos aguardar as eliminatórias em março, que é quando o Guilherme vai ter a primeira trabalho. Óbvio, eu postei até um vídeo no canal do Ponte Verde falando sobre isso, né? Dando uma visão mais crítica dessa contratação. Mediaticamente, é muito bom, porque isso saiu em tudo qualquer lugar, né, que o Guilherme foi contratado. Né? Não foi apenas o Ponte Verde da vida que você ficou sabendo da alteração do treinador na Indonésia. Você ficou sabendo aqui da saída do Chai Tiang. Mas a chegada do Guilherme foi noticiada por grandes veículos. Mediaticamente é muito bom para a Indonésia. Mas e aí? E agora? Vai ser realmente um bom negócio? A gente vai aguardar o mês de março para ver. E lembrando que Myanmar e Laos, que foram as seleções eliminadas, assim como o Timor-Leste e a Malásia, vão voltar a campo. E também o Iêmen vão voltar a campo no mês de março, nas eliminatórias da Copa da Ásia, que a gente vai tratar por aqui. E a gente vai falar agora das semifinais, que envolvem essa próxima qualificatória. Na semifinal, a gente teve Singapura enfrentando o Vietnã, no jogo que teve 2 gols anulados, se eu não estou enganado, você pode, com a sua prancheta, me corrigir, Yuri, mas o Vietnã venceu a Singapura com 2 gols, além dos 60 minutos, dos 55 dos minutos do segundo tempo, perdão, né? Lá por causa dos 110, Vietnã vence Singapura por 2-0, e no jogo de volta, a Vietnã vence Singapura por 3-1, se classifica. E aí, no jogo, na outra semifinal, a Filipinas vence a Tailândia por 2-1, com gol 50 do segundo tempo, estado muito comemorado, né? Quebrou um jejum aí de mais de 50 anos sem vitórias das Filipinas contra a Tailândia. Esse jogo foi em Manilha. E aí, no jogo da volta, a Tailândia faz 2-0, Filipinas já na reta final do jogo consegue fazer 2-1 e na prorrogação acaba tomando o terceiro gol, né? Filipinas eliminada. Yuri, acho que as duas seleções saem com uma sensação muito boa, né? As Filipinas, obviamente, acho que ficou devendo muito nos jogos contra seleções mais frágeis, né? No jogo contra Laos e Myanmar, nos 2 jogos teve que correr atrás do resultado, correr atrás do empate, em jogos que, mesmo não sendo a grande seleção, né? Mesmo não tendo um grande repertório, a gente esperava vitórias. Aí contra o Vietnã quase vence, né? Acaba sofrendo um empate no finalzinho, vence a Indonésia fora de casa, um resultado esplêndido, consegue classificação, vence a Tailândia e, óbvio, aí na prorrogação acaba caindo, mas sim com um retrospecto muito bom para as Filipinas, assim como para a Singapura, que conseguiu segurar aquele resultado contra a Malásia, né? Conseguiu bons jogos. O jogo contra a Tailândia, mesmo na primeira fase, Singapura, principalmente no primeiro tempo, foi uma ótima partida, e aí acabou, né, até mesmo com esses acréscimos malucos, o jogo contra o Vietnã, caindo depois, mas acho que as duas seleções saem com um saldo bom. Filipinas acho que tem que ficar um pouco mais atento nessa questão de atuação, mas conseguiram chegar em patamares que talvez não fossem esperados antes do torneio. Nem antes nem durante, né? Porque Filipinas chega na última rodada contra a Indonésia precisando da vitória, né? Naquele momento o empate classificava a Indonésia, né? Filipinas tinha empatado seus 3 primeiros jogos, né? E precisava dessa vitória contra a Indonésia. Consegue vencer, né, a Indonésia alternativa ali, a Indonésia B. E nas semifinais consegue essa vitória histórica contra a Tailândia, né? Embora tenha sido eliminado no jogo da volta, fica esse saldo extremamente positivo por conta dessa quebra, desse jejum, né? Mas como você mesmo disse, o desempenho não foi tão bom, mas também
eu acho que a gente esperava que não fosse, né? É o que a gente tinha falado no pré, que mesmo a Indonésia estando com um time alternativo, a gente acreditava que a Indonésia fosse passar e não a seleção de Filipinas, né? E já em relação ao Singapura, era a seleção que a gente menos tinha informação entre as seleções principais ali, e acabou surpreendendo a todos nós, né? Conseguiu classificar bem e fez 2 jogos bem dignos aí, né? Contra o Vietnã. O Vietnã, óbvio, venceu ali, fez valer o seu favoritismo, mas Singapura conseguiu fazer 2 partidas dignas contra um adversário claramente superior. Pois é, acho que fica o ponto positivo para essas 2 seleções, porque elas não entram nas eliminatórias da Copa da Ásia como favoritas em seus grupos. A gente vai repercutir isso lá pelo mês de março, mas não são 2 edições que você, olhando os grupos, você coloca elas como favoritas. Porém, né, com essas 2 campanhas, né, acho que o Iêmen também pode se encaixar aqui um pouco nesse termo, pode aparecer aí como uma surpresa. Acho que principalmente a seleção de Singapura pelo grupo que ela está nessa qualificatória. A gente vai falar mais sobre isso no mês de março, mas acho que esses resultados podem qualificar, né, essas 2 seleções, ainda mais que agora, né, foram seleções que caíram nas eliminatórias da Copa do Mundo, na segunda fase, ficaram jogando apenas amistosos durante o segundo semestre, tiveram a chance de competição oficial e chegaram aonde chegaram. E agora é hora de falar da grande decisão nos jogos de ida e volta. No jogo de ida, o Vietnã venceu a Tailândia por 2-1, 2 gols de Rafaelson, e no jogo da volta, a Vietnã voltou a vencer a Tailândia por 3-2, saiu na frente, a Tailândia vira o marcador, mas aí o Vietnã consegue a virada com um gol aos 65 do segundo tempo. Sim, aos 65 do segundo tempo, para coroar de vez, né, esses acréscimos malucos do futebol asiático. Yuri, acho que a Tailândia fica a frustração, né, era um possível tricampeonato, mas mostra, acho que a força que de ser uma das melhores acho que ficou devendo um pouco, principalmente da fase depois. O jogo contra a Filipinas mostra isso, né? Os 2 confrontos contra a Filipinas e, obviamente, na final. E o Vietnã com a estrela brasileira do Rafaelson, né? Tava segurando para não falar isso ali antes, né? Porque ele estreia somente na última rodada contra a Myanmar, num momento que o Vietnã precisava da vitória ainda para se classificar. Era uma situação completamente diferente, era muito difícil você imaginar o Vietnã tropeçando contra a Myanmar, mas ele vai lá e faz 2 gols. Aí na semifinal ele aparece novamente, né, e marca 3 gols, né, nesses 2 jogos contra a Singapura, 2 jogos no jogo de ida, né, os 2 gols ali, além dos 55 do segundo tempo, foram deles no jogo lá em Singapura, e na final ele é essencial, né, 2 gols na partida de ida, e no jogo de volta ele tem a infelicidade, uma lesão grave na perna, né, uma fratura na tíbia, né, uma lesão muito grave, uma imagem muito feia. Se você não viu, recomendo que não veja, mas de qualquer forma o Vietnã, né, que teve um ano muito difícil, a gente pode falar isso, né, desde a saída do treinador lá depois da Copa da Ásia, a eliminação da Copa da Ásia para a Indonésia, né, a eliminação também, podemos dizer assim, nas eliminatórias também para a Indonésia, nessa questão de viabilidade local, a gente sabe que pesa. Enfim, o Felipe Troussier, que foi, né, brigou com o jornalista ainda antes de sair, muito problema no Vietnã ao longo de 2024, e justamente, né, consegue, era a seleção alternativa da Indonésia, mas consegue eliminar a Indonésia, consegue também ganhar da Tailândia, né, ganhar os 2 jogos, ganhar com moral. As imagens que chegaram de Hanoi eram de muita festa, de muita celebração, podemos dizer assim. Enfim, como que você viu aí os sinamistas, principalmente esse título do Vietnã, com o brilho do Rafaelson, artilheiro e MVP do torneio. Se por um lado a gente errou as nossas previsões aí da Copa do Golfo, a gente cravou, né, a previsão da Copa do Sudeste Asiático, cravou os finalistas aí. A Tailândia teve 100% de aproveitamento na primeira fase, mas a derrota para Filipinas pesou para a sequência, né? Não foi só a derrota, mas a forma como foi, e a forma como foi o segundo jogo também da semifinal ali, né? Foi um jogo muito difícil para a Tailândia, foi para a prorrogação, a Tailândia então teve mais dificuldade do que o normal, e pegou um Vietnã em boa fase, com reforços que inclusive a gente previu também que seriam muito importantes, né, para a seleção do Vietnã, especialmente o Rafaelson, que recebeu esse título aí de melhor jogador do campeonato com merecimento. A única nota negativa, claro, para essa lesão, né? A gente espera que isso seja só um obstáculo de curto prazo aí para a carreira dele, né? E em relação aos 2 jogos da final, Vietnã conseguiu
demonstrar uma garra muito grande, né? Conseguiu vencer os 2 jogos, que entre as equipes fortes da região há um equilíbrio muito grande, né? Entre Tailândia, Malásia, Indonésia e Vietnã, a gente costuma ver um equilíbrio muito grande nas partidas, e normalmente, como são jogos de ida e volta, normalmente um vence o outro. O Vietnã conseguiu cravar aí as 2 vitórias, fechar com chave de ouro essa competição aí. Pois é, vamos ficar na guarda, ver, acho que isso é muito importante. O Vietnã, lembrando, foi uma das seleções que mais perdeu posições no ranking da FIFA em 2024, então reverter essa situação é muito interessante. E a Tailândia, óbvio, fica um gosto amargo, mas é o futebol, né? Acho que eu não vi, talvez, como que eu posso dizer, até como foi a final, né? A Tailândia buscando esse gol, né, que levaria o jogo à prorrogação, no último lance, um desespero, assim, aquela aflição de derrota inesperada. Não foi algo tão frágil assim, e óbvio, fica o destaque para o Vietnã, do Rafaelson, né? Acho que o que simboliza muito mais o tamanho do Rafaelson nessa conquista é o fato de ele ter jogado apenas 4 jogos e ter feito o que fez, né? Ele muda a cara do time, né? Tudo bem, goleou o Laos na primeira rodada, mas, né, ali era uma seleção muito frágil, mas ele entra no jogo contra o Myanmar, muda até mesmo o esquema tático. Nas semifinais ele aparece muito bem, e no jogo de ida da final também. E ele ajuda, né, Yuri, o título da Copa do Sudeste Asiático seguir com o gostinho brasileiro, né? Lembrando que no título da Tailândia, que tinha vencido o Vietnã na edição de 2022, o treinador era o Mano Polk, né? O treinador brasileiro, era o técnico da Tailândia na época. Hoje em dia, o Mano Polk trabalha num clube do Vietnã. Olha só, e o Rafaelson aí também deixou a sua marca para nós brasileiros festejarmos, né? Apreciarmos. O pessoal lá do Maranhão ficou feliz, o pessoal da base do Vitória ficou feliz. É um grande jogador. Infelizmente, aí vai ter essa pausa na carreira. A gente espera que, óbvio, ele volte o mais rápido possível, mas sabemos que, né, esses jogos de eliminatórias da Copa da Ásia ele vai perder alguns, né? Então, mas a gente fica no aguardo, fica na torcida para o Rafael se recupere com muita saúde. Enfim, pessoal, fechamos aqui essa edição falando sobre essas primeiras seleções campeãs de 2025. A gente agradece você por começar o ano aqui com a gente, por ouvir nossa análise, enfim, ouvir nossos comentários. Em breve já vai ter mais competição. A gente vai ter o glorioso amistoso do Inter com o México, né? Mas a gente vai ter o Campeonato Africano de Nações logo no mês de fevereiro. Também vai ter muita análise, muitos comentários aqui do Ponte Verde. E, claro, durante toda a temporada, né, nesse ano de 2025, a gente define, né, os classificados. A maioria dos classificados para a Copa do Mundo vão faltar apenas as vagas da repescagem. Então, esse ano vai ser de muita intensidade no futebol de seleções. E eu convido a você a caminhar conosco. Se inscreva aí nossas redes sociais, segue a gente no Twitter, Threads, Instagram, TikTok, @PonteVerde_. Tem conteúdo diário, basicamente diário para você, com muita análise, muita repercussão. Também se inscreva aqui no Spotify, no YouTube. Eu trouxe aqui, antecipei que a gente vai ter novidades com vídeos, com análises, enfim, também aqui no YouTube. Curiosidades sobre seleções, então segue a gente, acompanha também nossos outros podcasts. Deixe seu like, sua avaliação, seu comentário, né, participe dessa interação conosco. E também, se possível, apoia.se com R$10 por mês. Você apoia a gente, ajuda a gente a se manter e estruturar cada vez mais nosso trabalho. Não pode ajudar financeiramente? Compartilhe esse podcast com aquele seu amigo que quer saber mais sobre quem já foi campeão, quem já ergueu o caneco neste ano de 2025. Yuri, agradeço você pela parceria aí nessa reta final e começo de ano. E a gente se encontra em março, né, para falar mais sobre eliminatórias da Copa do Mundo e também as eliminatórias da Copa da Ásia. Forte abraço. Valeu, só aproveitar, né, convidar o pessoal que está ouvindo aí para assistir o teu vídeo, né, no canal do YouTube do Ponte Verde, vídeo completaço, com uma análise aí da chegada do Patrick Kluivert na seleção da Indonésia, 17 minutos do Soaf lá, contando tudo sobre essa mudança na seleção da Indonésia, e até o próximo episódio. É isso, fique ligado, a gente volta aí com mais repercussões sobre o futebol de seleções, aqui nas redes sociais, enfim, em todos os lugares. Ponte Verde, caminho da Copa do Mundo, passa por aqui. Até mais!